Programatividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. 2 de outubro, olha só, minha gente, eu digo aqui todos os dias, canso às vezes vocês, olha a velocidade do tempo, implacável, aproveite a vida, é maravilhosa, sensacional, percalços existem, vamos transpô-los e vamos tocar a vida para frente, que vale a pena. Minha gente, hoje é um dia importante em Porto Alegre, o esporte, o futebol, Taça Libertadores da América, está aqui acontecendo daqui a pouco, 21 horas e 30 minutos, Grêmio e Flamengo. Tidas aí as duas equipes com as melhores do país nesse momento, né? Duas grandes equipes, sem dúvida nenhuma, bons desempenhos, tanto que estão nas semifinais da Libertadores da América. Então, 21 horas e 30 minutos, lamentável que está chovendo, mas falava em granizo, temporal, isso não aconteceu, maravilha. Mas eu acho que a chuva nivela por baixo o espetáculo, né? Porque as equipes aí no escorregada, a bola escorrega, o goleiro toma um frango, então tudo pode acontecer com o campo molhado, né? Mesmo que seja de boa qualidade, o gramado, enfim, né? O dreno, essa coisa toda, mas é campo molhado, né? O atleta escorrega, enfim, é ruim. Eu acho que nivela por baixo. Por isso, é um jogo de risco para qualquer uma das equipes, porque pode acontecer uma zebra, né? E também pode, nesta zebra, alguém crescer no jogo e fazer score maior até. Por que não? O Grêmio, que evidentemente pretende fazer a lição de casa, ganhar com isso, não tomar gols e fazer um score, se possível, não digo dilatar, porque o Flamengo é só um desastre, um grande acidente, mas ganhar de 2-0, 3-0 seria o sonho dos gremistas, né? Do Renato Portaluppi, da direção do Grêmio e da equipe. Mas não é fácil, evidentemente, porque o Flamengo é uma super equipe também. E o Grêmio tem que fazer tudo o que pode aqui hoje, porque lá no Rio de Janeiro, evidentemente, que será bem mais difícil. Percival Pugina. Hoje metade do Rio Grande está com o coração na mão. É verdade. Né? Outra metade provavelmente secando, e nesse momento uma terceira metade deve estar presa no trânsito em Porto Alegre. Exatamente. É um dia que para o trânsito, mas a chuva... Está virado no inferno, com chuva. Estamos vivendo uma noite exótica aqui no Rio Grande do Sul. E uma decisão sendo encaminhada para o seu final, na Libertadores da América, onde o Rio Grande do Sul está representado pelo Grêmio, mais uma vez, né? E vamos ver qual será o desempenho das equipes. Estamos na expectativa. Perfeito. Muito bem, vamos adiante. Valdir Bianchessi Júnior, que está fazendo os temas, professor Raimundo. Assim, ó, eu saí do fórum às 17h30 e levei 1h30 para chegar aqui. Quase 1h30, né? Temos comentaristas, companheiros que não chegaram. Não conseguiram chegar, né? Para quem não sabe, nós estamos no caminho da arena, né? Exatamente. Aqui na TV, então realmente está muito complicado, com essa chuva piora. Eu acho que hoje é jogo de cachorro grande, né? Acho que o Flamengo tem um timaço, essa é a minha avaliação, tem um time muito bom. Qualquer erro com esse time do Flamengo aí pode custar caro. O Internacional passou por isso, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, deu um apagão de 10 minutos e levou 2 gols. Tá? Simples assim, fácil desse jeito. Tá? Eu acho que a chuva, Silvas, não sei qual é a tua opinião, tu que é um especialista em futebol, acho que favorece mais ao Grêmio. Eu acho que ela eu tenho uma visão diferente, Valdir. Eu acho que é pior para o Grêmio. Porque o Grêmio está na sua casa, se está o gramado, um dia bom, ele tem mais capacidade de desenvolver o seu futebol, a sua capacidade técnica. A chuva, ela impede muitas vezes a bela jogada, a qualidade técnica do atleta, né? Em função do gramado escorregadio. Sim. O goleiro, melhor dito, também é um risco, porque uma bola molhada é ruim de pegar. Sem dúvida. Então, acho que... A chuva estraga o espetáculo, né? Estraga o espetáculo, sem dúvida nenhuma. Mas assim, o Flamengo acabou, até estava... O Flamengo jogou no sábado, né? Num campo pesado também, tá? O Grêmio folgou no final de semana, o time titular, tá? Mas assim, a minha avaliação é que é um jogo absolutamente imprevisível. Imprevisível, sem dúvida. As duas grandes equipes não dá. É jogo aí com esse clima, né? com essa chuva, aí para todos os dois tentando segurar. O Flamengo um 0-0 aqui, um empate é maravilhoso. Né? Ótimo. E o Grêmio não tomar gol é sensacional. Pugino, o que me diz? Eu não tive ainda o prazer de conhecer a arena por dentro. Sim. O Silvas pode convidar aí. Pode me descrever. Eu pergunto, a torcida fica protegida dessa chuva?
Aqueles que ficam bem nas margens do campo, porque a arena, os estádios da arena, eles fazem com que o torcedor fique bem perto do gramado. Ele não tem as pistas, né, de atletismo, aquela coisa toda. Então, esses que ficam bem à margem do gramado, sim, eles tomam um banho. Agora, os outros ficam protegidos por várias camadas, né? Então, a torcida molhada, ela esfria um pouco, né? Esfria um pouco, né? Não tem aquele aquecimento que se imagina, né? Evidentemente. Agora, sim, só para concluir essa questão, né, o time que passar entre os brasileiros aí deve enfrentar o River Plate lá, né? É o que está pintando, né? É o que está pintando. Novamente o River Plate na final aí da Libertadores, né? E se for com o Grêmio pode reeditar aí o duelo do ano passado. Do ano passado. Eu diria o seguinte, eu não sou mãe de Ná, mas eu tenho uma convicção que não é fácil, eu sou gremista, todos sabem, né? Mas se o Grêmio passa pelo Flamengo, que é muito difícil, mas não é impossível. Eu acho que é o adversário mais difícil. Eu acho que o Grêmio daí ele pode pensar na faixa dessa Libertadores também, nessa taça. Acho que sim. Aliás, que está exposta a taça da Libertadores da América lá no Barra Shopping. Então está à disposição para visitação. Quem quiser ver ao vivo e a cores a taça está lá no Barra Shopping Sul. Então é isso aí, a expectativa. Eu acho que... E aí tem uma série de ingredientes. Eu acho que o grande adversário hoje do Grêmio na Libertadores chama-se Flamengo. Não é? Concordo. O River é um super time também, sem dúvida. Mas eu acho que, se tivesse que perguntar para os dois, eu acho que é mais difícil o Flamengo do que o River. Eu acho que o brasileiro que passar leva. Tá? Só quero, assim, digamos assim, lembrar que os argentinos crescem muito nas decisões. Sem né? dúvida. Tanto do ponto de vista da energia quanto Tem muita garra, né? de tudo, tudo. a famosa alma castelhana. Alma castelhana. Isso aí. Muito bem, vamos adiante então. Deixa eu dar a minha opinião sobre por que o Internacional está fora. Sim. Porque faltou velocidade ao grupo. Eles jogaram bem no primeiro tempo e depois caiu a velocidade. Não conseguiu eu tenho uma acompanhar. opinião diferente, um pouco diferente da tua, Pugina, assim, embora eu respeite muito a tua opinião. Não, eu de futebol não entendo. Mas assim, a minha avaliação em relação ao futebol é que o Internacional joga como time apequenado fora, né? Fez isso contra o Flamengo lá no primeiro jogo, e aí tu tem que jogar de uma forma de superação permanente. Deu o apagão de 10 minutos, levou 2 gols ao natural, né? Aí depois veio tentar buscar aqui, numa situação difícil, e, bom, esse time do Flamengo, que é o risco do Grêmio hoje, né? Se perde 2 gols para buscar depois, é praticamente impossível, né? Algum gol, talvez, né? O Internacional repetiu a estratégia contra o Atlético Paranaense, jogou como time de Série B em Curitiba. O D'Alessandro jogou de lateral, marcando o atacante do Atlético Paranaense. Veio para cá, não conseguiu reverter. Para mim, o Internacional tem um problema que chama-se técnico. Tá? Falta de técnico. O Internacional não tem um técnico de futebol desde 2015, quando resolveu contratar um arremedo de técnico chamado Argel Fuchs. De lá para cá, é só técnico ultrapassado, desqualificado, apostas e não vem um técnico de verdade. E me desculpa, né? Mas eu acho assim, que por menor que seja a importância de um técnico, é a estratégia do futebol, é o esquema. A gente vê que o Internacional não tem esquema, até teve algumas partidas durante o ano que foram boas. Parecia que tinha esquema. Pareceu que teria, mas hoje começa a dar balão para cima, aí o zagueiro e aí vira aquele bumba meu boi e não acontece nada. É verdade. Pois olha, nós temos aqui já telespectadores se manifestando aqui conosco, vamos ver se às vezes aqui dá um probleminha, mas a gente acha de volta. Mas dá uma... Piuí, dá uma olhada aí naquele secador, por favor. Esgotou. Isso aí, Grupo Zafra reforçou todo o estoque de secadores. Só o Bernardone comprou 3 ontem. Espumante também, você comprou espumante? Não, espumante ele parece que não precisou porque ele não está conseguindo tomar. É verdade, vamos ver aqui. Olha, temos aqui o Eva Odete dos Santos, boa noite. Tá? Também Caco Garcia. Buenas, Silvas, hoje vai ser ruim para os secadores com essa chuva. Inclusive o Bernardone, que já deve estar preparando o seu secador. Então, por aí vamos, o pessoal acompanhando aqui, brincando aí com essa história do secador. Coisa boa.
Vamos adiante dizendo que Banco Bom não tira o seu sono, Banco Bom realiza os seus sonhos, como você vai ver agora com o grande Banco do Sul, o Banco da Nossa Terra, o nosso querido Banrisul. Dá uma olhada. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos adiante. Pessoal, podia, STF sempre reunido aí, mas não definiu regras ainda em relação às delações, né? Que o pessoal tem direito ainda a ser ouvido, não foi ouvido, e não está definido o tipo, mas já está vencendo essa tese. É uma barbaridade o que aconteceu na semana passada. Pior do que fizeram na semana passada, eu acho que eles não farão mais. Mas aquela decisão da semana passada, ela poderia matar completamente a Lava Jato. A intenção de muitos ali, bastava ouvi-los para ver com que gana que eles foram para cima de um ganchinho que encontraram, que um advogado suscitou na defesa de um dos 140 e tantos réus já condenados, suscitou, e eles param o mundo que agora nós vamos para cima, e vieram para cima da Lava Jato com tudo. Talvez o estrago não tenha a dimensão pretendida lá atrás. Parece que, de repente, vindo do Toffoli, pasme, surgiu a ideia da tal da modulação da decisão que eles tinham tomado. Ou seja, que extensão teria a aplicação daquela condição nova em que o Supremo legislou em relação aos argumentos finais dos réus no processo. Olha, santo, uma coisa totalmente sem importância na maior parte dos processos. Alegações finais não contam para nada, não fazem prova, nunca fizeram, nunca foram tomadas em grande conta. E esta dialética entre o acusado e o acusador não se aplica a esse caso. A maior parte dos juristas que se manifestaram no processo, é claro, os criminalistas adoraram, os advogados criminalistas acharam aquilo uma verdadeira, um ninho novo a ser explorado nos seus processos, com mais uma, sei lá, um arranjozinho para prolongar ainda mais os processos. Bom, seja como for, a Lava Jato sai da reunião de amanhã ou da semana que vem, para quando ficar, sai esgualepada. Sai muito mais fraca do que vinha, não é? Para total desalento da opinião pública. Eu só recebo mensagem de pessoas que se dizem aborrecidas, entristecidas, desanimadas, nessa completa dissintonia entre o Supremo Tribunal Federal e o desejo da opinião pública, sobre o qual eu tenho falado aqui tantas vezes, e do qual o ministro Roberto... Meu Deus, como é o nome dele? Barroso. O ministro Roberto Barroso fez o discurso que eu teria feito se tivesse oportunidade de fazer, falando sobre esta dissintonia com a opinião pública, o desejo que o brasileiro tem, né, de acabar com a sequência de impunidade, de proteção à criminalidade e à bandidagem no país, e a cobertura que o Supremo Tribunal Federal dá para isso. Deu ao longo do processo, deu agora, e hoje, quem ouviu o ministro Gilmar Mendes falar, e eu ouvi a fala dele, nossa senhora, aquele homem falou com o fígado, está na expressão fisionômica, no vocabulário usado, a inveja, a raiva, a ira, o menosprezo a um trabalho que empolgou a opinião pública nacional, que deu esperança para você que está nos assistindo aqui, né? E o modo como aquele assunto estava sendo tratado no Supremo Tribunal Federal. Foi um ministro, um colega deles, foi a minha opinião, a opinião de um colega, membro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu hoje assisti o que pude assistir, né? Depois não consegui assistir mais, mas pelo que vi, empurraram para frente uma decisão de como que isto vai ser aplicado. Parece que precisa 8 votos favoráveis à modulação conforme proposta pelo Toffoli. Não sei se haverá. Não sei se haverá.
Com essa modulação, é preciso comprovar que houve prejuízo para uma das partes e que isso tenha sido levantado no processo. Isso reduz muito as consequências, né? Mas o modo como o Supremo Tribunal tratou esse processo, né, no período em que ele, pela primeira vez, cai sob a análise dos 11, mostra claramente que nós temos um Supremo que vai para um lado, a sociedade vai para o outro e não vão se encontrar jamais. Evidentemente. Só para complementar o que brilhantemente o Pugina trouxe, né? Na verdade, a sociedade brasileira ela clama por justiça, né? E quando chega na Casa da Justiça, que é a entidade máxima da justiça brasileira, né? A sociedade não percebe um senso de justiça, né? Pelo menos que o seu senso de justiça seja reproduzido, né? Então, isso está criando uma antipatia, uma animosidade, né? Também junto ao Supremo Tribunal Federal, algumas figuras que lá estão, né, se colocam acima do bem e do mal, e inclusive em posições antagônicas à justiça e à verdade, né? A Lava Jato ela é odiada por uma parcela significativa das lideranças públicas nacionais. Sim, os vigaristas. Os supostos, né? Os vigaristas. Então, E seus apoiadores? Seus apoiadores. Então, Alguns com culpa no cartório, outros inocentes. Exatamente, com rabos presos. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo, infelizmente. Lamentável. Uma outra coisa que aconteceu, né, há alguns dias, que foi aquele episódio do livro do Janot, né, e a confissão que ele faz de que foi armado a uma reunião do Supremo Tribunal Federal com a disposição de matar, isto lá em 2017, com a disposição de matar o ministro Gilmar Mendes. E, imediatamente, foi tomada uma decisão que criminalizou a conduta dele. O ministro Alexandre de Moraes, que vem atuando assim, mais ou menos, como um guardião geral da segurança de todos, né? Acho que ele desceu a cadeira de ministro e virou um policial ali dentro, para tomar providências de proteção à corte. Segurança. Denunciou, invadiram a casa do cara, tomaram-lhe a arma, criaram uma medida lá protetiva de afastamento de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, do prédio. Não pode passar por perto. Proibido de entrar, não pode passar por perto, e corre um processo criminal contra ele. Olha, eu recebi um documento de um jurista hoje comentando essa decisão e com argumentos arrasadores. Então ele diz, quer dizer que o fato de alguém ter tido, veja bem, o fato de alguém ter tido a intenção de cometer um crime foi denunciado pelo ministro como sendo uma incitação ao crime. Aí diz o jurista, olha, se a intenção passada, remota ou presente, de cometer um crime pode ser visto como incitação ao crime, toda pessoa que comete um crime deveria incorrer no mesmo artigo do Código Penal. Mau exemplo, né? Se ele comete o crime, e aí incitou o crime. Exatamente. Ele não apenas pensou, ele fez. Mas olha aqui, pior ainda. O argumento todo do ministro cai por terra, vira areias, vira farinha, esfarela. E uma segunda acusação que o ministro fez, o Alexandre de Moraes fez, é de que, como o alvo, possível alvo desse ataque seria um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso se enquadrava na Lei de Segurança Nacional como uma atitude contra o poder judiciário. Sim. Né? Aí ele diz, mas para um pouquinho, a motivação era absolutamente pessoal, por uma questão familiar. Não visava um poder de Estado. Claro. Portanto, não tem como enquadrar na lei de segurança. Olha aqui, ó, pelo amor de Deus, vamos estudar direito. Diz ele, olha, um ginasial entende esse raciocínio. É verdade, é verdade. São situações assim que são absolutamente até para surpreendentes. Que distância, né, da razoabilidade. E o STF começa meio que a fazer um papel meio que de executivo, meio policialesco de algumas questões, que é ridículo, né? Porque esse não é o papel do Supremo Tribunal Federal, né? Me parece. Perfeito. Vamos adiante dizendo que, olha aqui, pessoal, quem quiser assistir esse partidaço aí de Grêmio e Flamengo, ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, no Barranquinho, com aquelas delícias, né? Maravilhas do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, está toda a turma lá esperando vocês para assistir esse jogaço de futebol que acontece às 21h30, ali no Barranco, primeira churrascaria com carne certificada do Brasil.
E Sucos Petri, tá aí, né, minha gente? A bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Uva laranja, sem adição de água, açúcar e conservantes. Vamos adiante ainda, falando de auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da auxiliadora predial aqui em Porto Alegre, sua matriz, 3216-6100, lá em São Paulo, grande filial, o 11 23 48 4000, auxiliadorapredial.com.br, grande carteira, extraordinária de aluguéis, muito bem elaborada essa carteira, né, dando grande capacidade e tranquilidade para aqueles que colocam seus imóveis ali, a auxiliadora predial, também para os inquilinos, né, e também a administração de condomínios, com eficiência absoluta, compra e venda de imóveis. Tudo isso é com a auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos adiante dizendo que CIEE está aí também bombando, né, minha gente? O CIEE está aí, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, um mundo de oportunidades para você mudar sua história, como você vai ver agora. Dá uma olhada. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Olha aqui, quem quer ainda fazer um birisquete bonito aí, que vai assistir o jogo em casa, ou aí com amigos, ou no ambiente do prédio e tal, direto para o Grupo Zafari Bourbon, aí fazer umas compras maravilhosas, fazer uma carninha, enfim, qualquer coisa, né? Tomar uma cervejinha, reunir amigos, ou em casa, família, tudo de bom, né? Grupo Zafari, economizar é comprar bem, como você vai ver agora também. Vamos adiante dizendo que Vidrobox, líder no segmento vidreiro desde 1971, tudo em vidros para a construção civil, passa por Vidrobox, Blindex, telefone 3302-4343, o site é vidrobox.com.br. O que há de melhor em vidros para a construção civil, pense em Vidrobox, Blindex, Percival Pugino. O Senado tirou mais 70 bilhões da reforma da Previdência. Vamos ver se no segundo turno se corrige esse erro, porque não dá mais. Estão reduzindo a traque, não é? Aquilo em relação ao que o Brasil, que leva a sério o tamanho da crise nacional, colocava alguma esperança. Mas cada vez que vai a votação, alguém tira uma lasquinha política e lá você vai uma fatia. Mas conseguiram evitar um pouco o sangramento hoje, né? Reduziram, né? Não, era para ser maior. Era para ser maior, era para ser maior. Conseguiram segurar um pouco. Isso é o resíduo. E deu ainda sai todo esse montante. É uma pena, porque muitas pessoas, têm ouvido muito isso, o pessoal culpar o presidente da República por isso. Que o presidente da República não articula. Gente, isto é assim. Isto sempre foi assim. Ou o presidente compra a base, compra a base, ou não tem base. E ao não ter base, isto é maldição do sistema político adotado pelo Brasil. Desde 1988 as coisas funcionam deste modo. Se não tem base, pode até cair, alguns caem. No momento em que o presidente está eleito e não compra a sua base, fica sujeito a isso. O que nós queremos que se faça? Engraçado que na reforma, na única reforma capaz de resolver isso, ninguém fala. Quando eu falo, parece que entra por um ouvido, sai pelo outro.
as pessoas querem que as coisas se mudem, as coisas não se mudam, é preciso mudá-las, e o que determina o comportamento dos agentes políticos é a regra do jogo. Esta regra do jogo coloca o presidente nesta situação. O presidente Bolsonaro se recusa, de vez em quando se ouve, não, o presidente liberou algumas nomeações, liberou algumas coisas, aí de repente se vê lá que o senador muda o voto, votou assim lá atrás, hoje está mudando, mudou de ideia. O que mudou de ideia? Chegaram no preço dele de algum voto. Coisa feia. E o pior é o seguinte, a imprensa, a grande imprensa brasileira, critica isso, essa extorsão, critica essa chantagem, usa para estes atos e fatos os adjetivos convenientes? Não. São absolutamente lenientes, tolerantes, chamam a isso de negociação, articulação. Mas essa indecência não merece ser usado o próprio nome? É complicado. Simone Magalhães. Ladies first. Não, e além disso, né, eu acho interessante porque antigamente o que nós tínhamos? Além de comprar o passe, né, essas negociações todo mundo faz, isso é muito comum, né, a gente sabe, infelizmente a gente sabe que isso acontece. Mas antigamente, além desse tipo de negociação, nós tínhamos ainda mão no bolso, né? Ainda, além de negociar, tinha ainda... Não, vocês passem essas medidas, esses decretos que a gente dá um tantinho por fora. Mensalão? Não, exatamente, sabe? Então, eu acho que isso que é importante, assim, para que as pessoas entendam que é errado. É claro que é errado. Mas pior ainda é que isso volte a tomar a dimensão do que tinha antes. É claro. Espalha-se a ideia de que o governo é fraco. O governo é fraco. Não, o governo é o governo. Todo governo ou se submete a esta regra escandalosa do jogo, ou não tem força. O presidente não faz as coisas acontecerem independentemente do Congresso. As coisas têm que passar por aquela casa. Pelo menos eu não quero que o presidente meta o pé na porta, chame os verdes, tem gente querendo isso já a essa altura do jogo. Eu prefiro manter o país dentro do modelo institucional horroroso esse aí, que pelo menos tem o respeito de estar de acordo com a regra do jogo e com a democracia conforme o Brasil escolheu. Não? Mas tem gente que acha que não, o presidente é que é fraco. Não, não é o presidente que é fraco. O Congresso é que é podre. Podre. O adjetivo é esse, é podre. Porque se o presidente não comprar o Congresso, vai se enfrentar com esse tipo de dificuldade ao longo de todo o seu percurso. O que nós queremos? Mas, Pudina, o presidente Bolsonaro já fez isso, né? Na Câmara, para fazer passar a reforma. Sim. Ela estava trancada e truncada até que ele teve que liberar alguns bilhões aí, entre 13 e 4 bilhões, em emendas parlamentares, tá? Veio para o Senado, a percepção inicial de que passaria com muita facilidade, não é o que está acontecendo, tá? Já caparam, o que era para ser 1 trilhão, já está em 800 bilhões, ou seja, 20% da economia gerada em 10 anos, segundo a previsão lá do ministro Paulo Guedes, já não a teremos, tá? E agora a notícia ruim que vem ao encontro que tu disseste é o seguinte: os senadores vão jogar lá para o dia 15, depois do dia 15, a votação em segundo turno, porque antes eles querem que o governo cumpra com algumas promessas feitas e não realizadas. É o fisiologismo mais barato que existe. Nós sabemos como é que funcionam aqueles canalhas que estão lá, né? A grande maioria deles. Então é isso, querem primeiro negociar com o governo, assim como foi feito na Câmara dos Deputados. Tá? Justamente para quê? Para levarem alguma vantagem adicional para fazer passar, então, a reforma da Previdência. Essa é, infelizmente, a nossa representação. Esse tipo de chantagem política, que sempre enojou o brasileiro e nunca teve o tratamento adequado de veículos, meios de comunicação poderosos que poderiam ajudar a opinião pública a refletir lá dentro da casa. Quem são essas pessoas? Quem lidera esse tipo de extorsão? Por que não dão o nome aos bois? Será que jornalismo é esse que não investiga coisas tão graves para a nação? Por que, olha, se dedicassem a uma atividade como essa, 10% do tempo que usam para bater no presidente,
muitas coisas seriam diferentes. Só e tem um melhores no detalhe Brasil. nisso aí, é perfeito o teu comentário, Percival Pugino, só que os jornalistas, eles se submetem às ordens do dono do veículo, do complexo de comunicação. Então, ou você está nesta linha Sim. ou você está fora. Ou Quantos- você diz o que quantos nem quer dançamos? dizer, tem que dizer o que a linha Editorial. editorial do veículo, né? Senão está fora. O que aconteceu com o Alexandre Garcia? É isso aí está um exemplo. Falou o que Super, quis, né? alta, gabaritadíssimo jornalista voou. Né? Por quê? Porque ele não Agora- estava sintonizado com a ideologia da empresa. Silvas, assim, ó, nós sabemos que já está identificado o tal do Centrão, Sim. tá? Que é o articulador Vem desde 88. da quadrilha. Né? E nessa votação do Senado, o partido, não vou identificar as pessoas porque eu não sei mais o que se diz, é o seguinte, o partido que tomou a frente é o famoso PMDB. Sim, Tá? Que se organizou. piloto se do Centrão. Piloto do Centrão. do Centrão. Que sempre foi governo desde 1988. Muito bem. O eleitor, Sim. só para concluir, Sim, o eleitor passou a vassoura conforme achou que devia e passou bem passada a vassoura na eleição de 2018. Sim. Fez uma substituição enorme Deu no uma Senado renovação. Federal e uma outra de quase metade da Câmara dos Deputados. Mas ficou muito lixo debaixo do tapete ainda. Ficou muito lixo. Ficou muito lixo debaixo do tapete. Não deu 90 dias, já estavam chantageando, já estava reformulado, recomposto, melhor dizendo, do Centrão, e começaram a exigir do presidente da República a recriação, inclusive, quero lembrar, porque é gravíssimo, do Ministério das Cidades, que era o órgão que distribuía o dinheiro para os deputados, para as prefeituras dos deputados, como parte destes acordos todos. Queriam porque queriam que o presidente abrisse novamente, recompusesse o ministério e entregasse para alguns deles. É isso. Ora, isso é chantagem, gente. E estas coisas só são mencionadas nas redes sociais. Tu não lê uma coluna sobre isso, tu não ouve falar sobre essas coisas. Não. E se Fala, essas, Simone. se essas emendas parlamentares, pelo menos, se elas fossem assim, se eles estivessem brigando, né, por um bem dos eleitores deles, até vai. Mas se a gente for a fundo nessas emendas que eles querem, umas coisas tão inúteis, né, que é só gasto de dinheiro público mesmo. Não é uma coisa assim, por exemplo, não, eu tenho um projeto, uma emenda que vai abrir X escolas lá na cidade que me elegeu. Não, tu não vê isso. É só olhar naquele site lá, políticos.org, que a gente consegue ver todas as propostas que eles fazem lá. Tem umas que é de rir, né? Porque não sei o que aquela criatura está fazendo lá. E aí, Pugino? É o famoso legislar em causa própria. Na verdade, presta-se no Brasil muita atenção aos fatos da política, mas não se examina mais a fundo o comportamento dos agentes e o que dita esse comportamento. Numa racionalidade, num processo mais racional, quem tem que... É o parlamentarismo que sempre defendi e continuarei defendendo. Quem tem que governar é a maioria parlamentar. Forma a maioria parlamentar, essa maioria vai governar. E, portanto, não tem que negociar com ninguém, é a maioria que está governando. Quando alguém parlamentar resolve, nesse sistema, no sistema parlamentar, votar contra o governo, ele é torrado, porque ele está votando contra o governo dos seus parceiros, da maioria. Né? Então, as possibilidades desse tipo de conduta diminuem muito. E se muitos votarem contra o governo, cai todo o governo. Certo. Portanto, caindo todo o governo, aqueles que estavam apoiando o governo saem juntos. E o governo vai para o outro lado. Então, muita cautela em votar contra o governo num sistema em que o parlamento se torna responsável. No nosso modelo, o parlamentar faz o que quer, nada arde no lombo dele. O eleitor esquece, não sabe o nome, a imprensa não ajuda a divulgar, então tudo passa abatido. Onde um eleitor vai com a cola no bolso no dia da votação, quer dizer, daí tu acha que ele vai se lembrar uma semana depois? Ele não sabe quem ele votou. Claro que não são todos, mas uma grande maioria. Assim como está se falando que o Congresso é podre, com as raras exceções, né?
respeitamos aí gente de bem, evidentemente. E outro detalhe, assim, uma coisa que me preocupa, ano que vem a gente tem eleição municipal, né? Então a eleição municipal está lá na raiz, está lá na base. Lá tem ladrão de galinha, que tira o pouco que o município recebe. E pior ainda, muitas vezes a população elege pessoas para ter algum benefício. Eu vou votar. A minha avó, eu nunca vou esquecer, a minha avó tem um candidato em Canoas que eu acho que até hoje ele concorre. A minha avó era fã dele, mas tudo que ela queria uma consulta, ela queria não sei o quê. Ela ia lá pedir para ele. Ok, ela estava fazendo o que ela achava certo, mas e o quanto aquela pessoa era um bom político para o nosso município? Não sei. E é uma eleição perigosa. É o clientelismo, é um dos problemas, né? O clientelismo. É verdade. E aí, Valdir? Essas coisas, hoje, para vocês terem uma ideia, a Bolsa de Valores caiu 3%. Tá? Então, a economia sendo comprometida por conta desse tipo de situação política. É a política influindo negativamente no movimento econômico. Tá? E o Brasil tem uma situação muito peculiar. Tá? Nós estamos tentando, a duríssimas penas, sair de uma crise que está perdurando aí desde 2015 e agora começa a haver uma desaceleração da economia mundial. Saiu o índice de geração de empregos hoje nos Estados Unidos, muito abaixo da expectativa. Começa a Europa já está num processo de desaceleração há algum tempo, os Estados Unidos começa também nesse processo e parece o seguinte, quando finalmente se avizinha o momento do país, no Brasil, sair da crise, nós vamos ser impactados novamente, aí sim por uma crise não interna, mas por uma crise internacional. Ou por ambos. Ou por ambas. Não, e mesmo aí nós estamos falando nesses países mais tradicionais e ainda temos as pressões China, que é um país que consome muito, que aquece a economia. Japão também tem, né, já está tendo movimentações de índices baixos. Então, poxa, agora que a gente conseguiu ter a menor taxa Selic da história, né, fiquei super feliz hoje de ver que a inflação do Rio Grande do Sul foi 0 para o mês passado. Então, assim, agora que a gente está conseguindo ter uns indicadores um pouquinho mais palpáveis, venham os outros países, né? Porque o Brasil é um país que sofre impacto de tudo que é lado, né? Aí quando arruma um pouquinho a casa aqui, lá fora bagunça, né? É que tu sabe, né, Simone, tu que é um economista aí já conceituado, assim, que na verdade, como nós temos uma economia que ela não é, as bases não são bases sólidas, qualquer movimento internacional acaba comprometendo a situação, né? Então essa crise Estados Unidos e China compromete a economia brasileira, né? Uma boa notícia talvez possa se confirmar ou não é o seguinte, né? A taxa de juros dos Estados Unidos deve cair mais um pouco, né? Para tentar estimular o consumo, né? E isso pode fazer que haja migração de recursos internacionais para países como o Brasil, né? Que acabam pagando mais, né? Embora sejam países de maior risco. Mas isso, enquanto o Brasil não se fortalecer também do ponto de vista político, a análise de riscos dos investidores internacionais é uma análise que nos compromete. Então, quer dizer, a gente não consegue nem para um lado nem para o outro. Então, por isso é o seguinte, a política vai ter que começar a ajudar em algum momento. Mas tem que começar por nós, né? Pelas pessoas que têm o poder do voto, que tem que começar a entender um pouco mais de política, entender um pouco mais do o que faz um deputado estadual, federal, um senador, qual a importância dele para a minha vida, né? Porque se tu olhar só para o teu umbigo, o que pode ser bom para mim, não. O que ele pode fazer para a minha vida, mas em conjunto, né? Já dizia, John Nash falou, Adam Smith estava errado, porque nós precisamos trabalhar, pensar no nosso benefício, mas trabalhar em conjunto, né? E o Paulo Guedes, né, que está político, mas não é um político, né, é um economista, é um técnico, teria uma reunião hoje à tarde com as lideranças do Senado, acabou cancelando, né, até em represália a tudo isso que está acontecendo lá dentro, né. Tu vê que o Paulo Guedes é uma pessoa que ele demonstra claramente a sua indignação, né, com esse tipo de situação, tá? Então ele cancelou, porque de fato, né, os caras acabam te fazendo de palhaço, essa que é a realidade dos fatos. Vamos adiante falando de Centro Clínico Gaúcho, minha gente, que é o CCG, né?
Olha aqui, o Centro Clínico Gaúcho recebe mais um top ser humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Fantástico. Isso mostra que a empresa está no caminho certo, não tratando apenas as pessoas de fora, mas também cuidando diariamente das pessoas de dentro da empresa, os seus colaboradores. Pessoas são o que motivam o CCG a cada dia ir além. Prestar um serviço de qualidade, com atendimento de excelência, sempre como foco no ser humano. Então, o foco lá é o ser humano, seja as pessoas de dentro ou aqueles conveniados, pessoa física ou jurídica. CCG, cada vez maior, cada vez mais top. Telefone do Centro Clínico Gaúcho, o CCG, é o 51 3287 9220 e o site é centroclinicogaúcho.com.br. Adiante vamos, dizendo que a SPCir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Empresa centenária, com sede em Porto Alegre, né, que dá uma dimensão incrível, né, nessa situação de previdência complementar. Por isso que eu digo, a SPCir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. A sua sede fica em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico. O telefone é o 32281999 e o site é aspecir.com.br. Fala, Pugina. Eu tenho passado todos os dias nos últimos anos, tanto escrevendo no meu blog, quanto acompanhando blogs de outras pessoas, recebendo diariamente e-mails, mensagens, informações que vêm de leitores, etc. E eu percebo claramente que há um abatimento na sociedade. O brasileiro entrou no ano com muita esperança. Sim. Né, e percebe que estas esperanças estão sendo frustradas. E muitos chutaram o balde, muitos voltaram ao ninho antigo, lá onde estavam isolados de tudo, sem tomar conhecimento dos fatos. Bom, essa é a atitude que os inimigos do Brasil querem. É exatamente isso que esperam de você. Que você fique quieto, que você não se mobilize, que você não comente, que você não participe, que você não opine, que você se retraia. Porque na sua retração, saiba, os inimigos do Brasil não fazem isso. Eles não pararam nunca. Continuaram a agir, estão agindo nesse momento. Ouça, assista uma sessão do Congresso Nacional, veja quem é que fala mais, veja quem está sempre procurando atrapalhar a sua vida, a nossa vida e o progresso e o desenvolvimento do país. Preste atenção nos comentários, mesmo nos comentários dos veículos que querem outra coisa, que estão desejosos de retornar àquele tempo do dinheiro público fácil. Leia-os também. A política é um jogo que se joga, a política não é um jogo que se assiste. Não dá para ficar na arquibancada, de braços cruzados, comentando o desempenho do lado de cá, do lado de lá, como se não tivesse nada a ver com qualquer dos lados em disputa. Não! Há um jogo sendo jogado, há um campeonato que está em disputa, é o bem do país que está em jogo, é o bem dos seus filhos. Preste atenção no que está acontecendo, no que fizeram com a educação no Brasil. Boa parte desse... Estavas falando agora há pouco, Simone, né, sobre a conduta das pessoas em relação à política. Isso tudo faz parte de uma construção para derrubar o país. A educação brasileira foi demolida, nós estamos com os índices mais baixos entre os países da OCDE. Olha, 70 países, os nossos estudantes em leitura ocupam o lugar 59. Em ciências, o lugar 65 entre 70. E em matemática, 63, e em matemática, 65. Entre 70. E assim está a educação brasileira. Em 1951, entrei no primeiro ano, no Coleginho Estadual, Grupo Escolar de Santana do Livramento. Em 6 meses, na metade do ano, todo mundo estava alfabetizado. Bons tempos, áureos tempos. E era assim, porque é um aprendizado rudimentar, o aprendizado da leitura. Uma das coisas mais fáceis que se pode fazer no colégio é aprender a ler. E nós estamos formando alunos semi-analfabetos. E com esses dados que nos derrubam e que desestimulam a possibilidade de crescimento do país, porque com o despreparo do jovem, gente, estamos falando de questão de proporções demográficas, isso é parte expressiva da geração futura.
que obtém esses resultados. E esses resultados são levados para cima, sabe por quem? Pelos que sabem que só vão avançar na vida se queimar pestana, não se queimar baseado. Tem que queimar pestana em cima do livro. Esses são os que vão vencer, esses são os que vão para frente, esses é que vão poder levantar um pouco esses dados que eu estou mencionando aqui. São aqueles que se dedicam, que se esforçam, que têm acompanhamento dentro de casa, que levam a sério o seu trabalho, que respeitam o seu professor, que têm disciplina própria, sabem como se comportar, sabem dizer não para si mesmos e investem no próprio futuro. Os demais, esses são a coluna positiva da renda nacional, serão no futuro a coluna positiva na contabilidade da renda nacional. Os outros, os que não levam nada a sério na vida, esses vão ter a coluna da despesa. Sem dúvida. Existe uma situação muito emblemática na questão da educação que eu acho fundamental aqui em Porto Alegre, que é o seguinte: durante muito tempo se imaginou que a qualidade da educação estava relacionada com o processo de ganho dos professores. Tá? E Porto Alegre desmente isso radicalmente. Tá? É uma das cidades, uma das capitais brasileiras... Derruba a tese. Completamente. De melhor remuneração dos professores e de piores índices de qualidade de ensino. Tá? O que demonstra o seguinte, que na verdade não é um processo econômico, é muito mais um processo ideológico. Tá? Nada assim, o secretário Adriano agora, atual secretário municipal, fazendo um excepcional trabalho, mas na verdade existe um histórico dentro da educação do município de Porto Alegre de comprometimento que vai gerar ao longo do tempo, né, pessoas profissionais, futuros professores, engenheiros, advogados, né, muito comprometidos do ponto de vista da base educacional. Tu sabe, Valdir, pegando um gancho nisso que tu está falando, eu lembro, assim, quando a gente estava na escola, que eu estudei em escola pública, fui estudar em escola particular depois no 2º grau, mas conversava muito, ia para a secretaria, ia para o SOI, e se tu chegasse em casa com o boletim escrito conversar menos, chinelo comido, Dona Malvina não dava moleza pra gente lá em casa, não. Eu acho que, assim, a evolução com o passar dos anos, ficou essa coisa assim do politicamente correto, sabe? Eu não estou dizendo que o professor tem que bater no aluno, não é isso. Não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que, assim, as regras se dissiparam, né? Eu falo isso como professora, porque eu dou aula também, e eu dou aula para adulto, e às vezes, assim, eu tenho desânimo de estar na sala de aula. Porque a pessoa não quer aprender, ela quer um diploma e acha que aquele diploma vai fazer grande diferença na vida dela. Não, vai pendurar na parede. Porque o mercado quer pessoas com competências. Capacitada, que saiba fazer. Então, assim, o que a gente vê hoje? Isso não é só... Isso vem de dentro de casa, porque eu sempre digo para os meus alunos, eu estou aqui para ensinar, não para educar. A educação tem que vir de casa. Só que em casa as relações também são perdidas, hoje se duvidar, a família se fala pelo WhatsApp dentro de casa, né? É assim que a coisa funciona. Os conceitos mudaram, hoje a coisa assim está tão diferente do que quando eu estava no colégio e eu não sei aonde isso vai parar. Eu às vezes fico pensando assim, será que vai chegar num ponto que vão se dar por conta e as próprias pessoas vão querer disciplina, vão querer ser cobrados, que nem criança, né? Criança, se tu pega, se tu não dá limite, ele vai até onde tu vai dar limite, né? Então, às vezes eu fico olhando assim em outras situações, voltando à moda do disco de vinil, dos carros antigos, né? E fico pensando, será que isso vai chegar uma hora que o ser humano vai sentir vontade de ir um passo atrás e ter vontade de não ficar grudado no celular o dia todo? Eu acho uma maravilha. Quer falar comigo, não me manda o WhatsApp, porque eu desapeguei. E eu acho ótimo, mas tem gente que me cobra, eu te mandei um WhatsApp, entendeu? Assim, eu acho que as pessoas precisam repensar um pouquinho os valores e olhar assim, que nós somos parte dessa política. Somos nós que precisamos ler, como o Pugina falou muito bem, que
que é um escritor, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração por ele, adoro ler o que ele escreve, mas a gente tem que ter uma base para admirar o Pugina, entendeu? Para que tu saiba dar valor à importância das coisas que ele escreve, que são muito boas, que botam a gente para pensar. Mas para isso tu tem que ter uma base, né? E que eu vejo hoje nessa juventude, e isso me preocupa muito. Mas tem uma coisa que eu vejo boa esse ano. Eu vejo profissionais na política. Paulo Guedes não era político, é um técnico, né? Então, assim, tem alguns técnicos, né? O governador do Rio Grande do Sul, ele estudou muito para isso. Então, assim, quem sabe isso também não gera um movimento, né? De ter pessoas técnicas dentro da política. Pode ser um sonho, pode ser um devaneio, né? Mas quem sabe? Mas eu acho que, assim, cada um tem que fazer a sua parte. Se a gente pensar só no nosso umbigo, a gente não vai conseguir fazer essa mudança que a gente precisa tanto, né? E até para nossas futuras gerações. Agora, Simone, eu acho que o problema da política brasileira não é uma questão de formação, é uma questão de deformação. Né? Eu só dei um dado errado aqui, eu disse que Porto Alegre é uma das cidades que mais investia, das capitais que mais investiam no Brasil. Eu errei, é a que mais investe, busquei os dados agora. R$ 19.900 mensais por aluno. A capital que menos investe é Manaus, cujos resultados do IDEB são muito melhores do que o de Porto Alegre. Que coisa incrível. Vamos falar mais um pouquinho aqui do Centro Clínico Gaúcho, né, minha gente? Porque na hora de fazer o seu plano maravilhoso, né? Pessoa física, pessoa jurídica, um plano de saúde maravilhoso, é com o Centro Clínico Gaúcho. Você vai ver a mensagem aí, tá? Uma palavra não existe sozinha, e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Vamos a gente falando de Cobase, que está fazendo 34 anos, o maior grupo PET do Brasil. É um negócio fantástico, né? Em outubro, a Cobase faz 34 anos e, para comemorar, irá ajudar mais de 50 ONGs de proteção animal com doação de rações. Vá até a página da Cobase no Facebook e curta o post comemorativo da campanha de aniversário. Cada curtida recebida irá garantir uma refeição para os animais de ONGs. Tá? E no dia 5, que é o Dia Mundial dos Animais, próximo dia 5, agora de outubro, a Cobase irá saber o quanto de ração conseguirá doar. E as ONGs participantes irão receber parte da doação. A outra parte será distribuída entre as 10 ONGs mais votadas do site da Cobase, que é o www.cobase.com.br/aniversário. ONGs do Rio Grande do Sul, 101 vira-latas, Anjos de Patas e Patas Dadas. Elas estarão participando de um mega evento de adoção no dia 5 de outubro, das 11 às 17 horas, na loja da Cobase, ali na Avenida Ipiranga, 3003. Sensacional, de frente do Zafra Ipiranga, para que você tenha esta noção de onde fica esta loja maravilhosa, com 3.500 metros quadrados da Cobase, que é a 5ª loja da Cobase no Rio Grande do Sul. Vinhos do Mundo, né? Aí bombando também com essas 3 lojas, aqui na capital dos gaúchos. É a maior importadora de vinhos do Brasil. E eu digo aqui, ó, só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade da mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Sempre muitas promoções de 42%, 35%, 25% em grandes rótulos na Vinhos do Mundo Importadora, que tem 3 lojas, todas elas com espaço gourmet e segurança absoluta, né? E também estacionamento. Dá uma olhadinha aí nas lojas que eu vou mostrar para vocês, que essa aí é a da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, ali no bairro Floresta. Então, segurança, estacionamento, né, espaço gourmet e os vinhos, os rótulos mais cobiçados estão desfilando por ali sempre. Essa aí chama-se a loja da Alameda Alípio César, 803, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Boa também, com todas as condições das demais. Essa é a Avenida Getúlio Vargas, 1135, Menino Deus. Também estacionamento, espaço gourmet e um atendimento em todas as lojas
espetacular por gente absolutamente competente. Telefone Vinhos do Mundo Importadora é o 30 12 80 90. Então, promoções, jantares harmonizados, tudo de bom em Vinhos do Mundo Importadora. Muito bem. Percival Pogina. Essas questões que foram levantadas pelo Valdir e pela Simone, referente à educação, na minha compreensão, começaram na França, em Nanterre, em 1968. Ali foi quase um momento simbólico naquela revolta dos estudantes franceses, do começo de uma campanha internacional contra a cultura do Ocidente, destruição de valores e a demolição, enfim, do pensamento vigente, da cultura vigente na época, um movimento de contracultura, né, que deu origem a toda esta insanidade, que acabou fazendo das famílias uma imensa confusão, das salas de aula, das escolas e comprometendo a conduta da juventude. Estas coisas chegaram no Brasil com 15, 20 anos de atraso, mas chegaram fazendo um estrago enorme. E nós estamos vendo isso acontecer em sala de aula. É uma total consequência de um processo de demolição, de tal forma, e isso foi pleiteado lá, eu já mencionei alguma vez isso de certo aqui, né, esta ruptura entre dois conceitos inseparáveis para todo educador, para todo pai, para toda mãe, quando tem filho e quer cuidar deles. Meu filho, tu vais ter liberdade, mas com responsabilidade. Sem dúvida. No momento que tu rompe este laço, liberdade para lá, responsabilidade para o outro lado, as coisas começam a desandar. Olha, os teus direitos vão corresponder aos teus deveres. Se tu disseres isso numa sala de aula, num curso de pedagogia de uma universidade federal, provavelmente vão te chamar de fascista. Não é? Porque toda a mentalidade está orientada exatamente para destruir isso. Tu falar em autoridade, pega mal. Tu tem que falar em liberdade. Algumas liberdades. Eles só querem algumas. Para outras, eles querem toda a violência do mundo. Contra outras liberdades alheias, liberdade de quem pensa diferente deles, eles querem toda a violência possível. E aí não há nenhuma ética de responsabilidade em curso. Então, quando se rompem estas coisas, você vai para a sala de aula e enxerga as consequências. É o que nós vemos acontecer. Infelizmente, isso está bem visível para quem observa o comportamento da maior parte dos jovens brasileiros hoje. Quais os que vão para frente? Aqueles que mantêm este casamento, sabem dizer não para si mesmo. Inclusive, eu li há muitos anos um livro de sociologia em que o autor classificava, vejam que interessante, os níveis sociais, os estratos sociais, em função da capacidade que cada pessoa tem de renunciar a um bem futuro, a um bem presente, tendo em vista um bem futuro. Quanto maior a capacidade de renúncia for, mais alta a pessoa será a posição nesses seus estratos de organização da sociedade. Ou seja, é preciso que as pessoas aprendam a dizer não para si mesmas, para que possam se beneficiar de alguma coisa lá na frente. Agora, se tu não abre mão de um minuto de lazer, se tu não abre mão da tua cervejinha, se tu não abre mão daquilo que tu visse na vitrine, que te dá uma coceirinha para comprar, o futuro fica preto para a tua frente. É verdade. Isso assim, a gente vê muito assim, tu falaste na questão das compras, do endividamento, né? A quantidade de pessoas endividadas é um número absurdo. O último número que saiu de agosto, nós temos quase 64 milhões de brasileiros inadimplentes. Não é endividado, porque tu está endividado. Tudo tem a ver não saber dizer não para si. Se tu está endividado, mas tu ganha para pagar tuas dívidas, até vai. Agora, tu estar inadimplente é um problema gravíssimo. Eu que trabalho com isso, eu vejo assim, crédito consignado. Meu Deus do céu. Além de ser absurdo, ela vira tem tantas fraudes nisso. E bem como tu disseste, as pessoas não sabem dizer não. Porque assim, ou se tu não tem dinheiro para comprar tudo que tu quer, ou tu trabalha mais ou tu não compra. Diga não para si ou dá um jeito de ganhar mais dinheiro, né? Mas enquanto a gente quer
as necessidades ilimitadas, né? Que a gente estuda muito economia isso. O ser humano tem necessidades ilimitadas, a gente não sabe o nosso limite. E quanto aí, quem é que para o nosso limite? Os nossos credores. Aí nos brecam, né? Então, eu acho que isso que o Pugina trouxe é muito importante. A gente tem que saber que momento dizer sim, que momento dizer não, e fazer uma coerência de todas as coisas que a gente precisa fazer. Porque às vezes assim, ó, eu detesto acordar cedo, mas eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Isso é uma obrigação que eu tenho que ter. Tá, mas daí domingo eu durmo um monte, entendeu? Porque domingo eu posso, é meu dia de folga. Então, assim, a gente precisa saber dosar, porque daí tu vai ter uma vida mais equilibrada e vai poder pensar melhor nas coisas que a gente tem que fazer para construir um meio ambiente melhor para a gente, né? Perfeito. E aí, Valdir? E o governador Leite, né? Eduardo Leite vai dar mais uma podada no dinheiro do Estado, do funcionalismo, né? Deu uma entrevista hoje dizendo que vai, ainda em outubro, entrar com o projeto de modificação no plano de carreira do funcionalismo público. Tá? Isso é absolutamente fundamental para a retomada do Estado, porque, embora desde 2015 a folha salarial do Estado o salário esteja congelado, a folha continua com o tal do crescimento vegetativo, né, Simone, que tu conhece bem. Né? Então, a folha não para de crescer. Só que assim, ó, há um impacto, né, no consumo por conta... O Estado do Rio Grande do Sul é muito dependente do funcionalismo público. Né? Alguns lugares, alguns por óbvio, né, Pugina? Tá? Então, tudo que significa a questão do parcelamento de salários, né? Agora a modificação do plano de carreira, terá um impacto positivo a longo prazo para a economia do Estado, entretanto, né, no curto prazo prejudica os comerciantes, venda de serviços, supermercados, etc, etc. Né? Por quê? Porque o cobertor está curto. Tá? Então a economia não deslancha, a economia não cresce e o mecanismo que o governador tem para poder, digamos assim, administrar minimamente o Estado é mexer na folha. 2 minutos para o fechamento. Fala, Pugina. Então, voltando àquilo que eu falei antes sobre a questão da responsabilidade, passa-se com muita frequência e entra com muita facilidade na consciência dos indivíduos a ideia de que eu sou livre se eu fizer o que eu quero. A liberdade se define pela ausência de restrição. Tá certo? É o que a maior parte das pessoas pensam, é uma ideia que entra muito facilmente no cérebro. Agora eu pergunto, quem quer sair da cama, usando o exemplo que a Simone levantou, quem quer sair da cama num dia de inverno às 6 horas da manhã? Eu não quero. Ela não quer. E, aliás, de bom gosto eu vou sair da cama quando já saiu o sol, melhorou a temperatura, 10 horas da manhã, uma hora civilizada para me levantar. Um horário razoável. Exatamente. Aí, quando eu estou saindo de casa para trabalhar, não que eu jogue, mas imaginando que eu jogasse futebol, aí estou jogando futebol ali na esquina. O que eu quero? Trabalhar ou jogar bola? Livremente eu vou... Bater uma bola. Bater uma bolinha. Ao meio-dia, eu poderia, na verdade, deveria ir trabalhar, mas o que eu quero ao meio-dia mesmo? Comer, não é? Estou com fome, joguei bola. Tá, volto para casa e como. O que eu quero? Trabalhar ou deitar para a cesta? Berço. Eu quero voltar para a cama. Sabe quando é que eu vou trabalhar? Nunca. Nunca vou trabalhar, nunca vou estudar, vou passar fazendo o que eu quero. Fui livre. Dias e dias parados. Mas vejam a conclusão. Fui livre? Não. Fui escravo das minhas fraquezas. Fui escravo das minhas fraquezas. Entrei em servidão de mim mesmo. É verdade. Minha gente, vamos embora? Mais um programa vai embora. Vamos aí agora sintonizar em Grêmio e Flamengo. Arena, 21h30 horas. Amanhã, 19 horas, mais uma edição, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo no nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.